pessoal, vamos lá para mais uma aulinha e hoje nós vamos desmificar esse tema sobre equilíbrio ácido básico, equilíbrio hidroeletrolítico e vamos entender como interpretar a gasometria arterial. Você vai ver como fica fácil, é só ali uns detalhezinhos e a gente entende de forma ali facilitada. Então vamos lá, vamos começar entendendo sobre esse tema. Quando a gente fala de hidro, né, a gente divide a palavra aqui, hidro, água, eletrolítico, eletrólitos. Então, nós estamos falando de um equilíbrio entre água e eletrólitos dentro da nossa sala, dentro do nosso sangue, ok? E ácido básico, nós estamos falando aí do pH sanguíneo, para realmente entendermos se existe esse equilíbrio, o nosso organismo ele está funcionando aí de forma correta, de forma equilibrada. Quando ocorrem alterações que fogem dos valores normais, os parâmetros normais, nós vamos ter um desequilíbrio ácido básico, um desequilíbrio hidroeletrolítico entre água e eletrólitos que fazem aí a sua composição importantíssima para que realmente as nossas células elas venham funcionar. E olha só como entende, como acontece. Nós temos a nossa célula sanguínea, ok? Aqui nós temos, né, os compostos sanguíneos, os eletrólitos. E nós temos o meio extra e o meio intracelular. Esse equilíbrio acontece entre água e eletrólitos, entrando e saindo para fora da célula. Entrando e saindo para fora da célula. Isso de forma contínua, tá? Aqui, ó, água e eletrólitos, entrando e saindo de dentro da célula para que esse equilíbrio ele realmente venha a acontecer. Dois sistemas são importantes para que haja esse funcionamento, que é o sistema renal, através do bicarbonato, né, HCO3, vou colocar aqui para vocês. E o sistema pulmonar, através, né, do oxigênio, PaO2, pressão parcial de oxigênio, e PaCO2, do dióxido de carbono. Então, esses parâmetros aí, eles vão nos dizer, e o sistema pulmonar e renal ajuda esse equilíbrio entre água e eletrólitos. Então, grava isso, né, para mais na frente a gente ir desmificando isso aqui. E ácido básico, nós vamos falar de íons de hidrogênio, que ele ajuda na composição da água, por isso que ele é importante. E aí nós vamos fazer uma avaliação de pH para entender, né, se esse íons ele realmente está adequado para que haja essa composição de água, porque se tiver alterado o pH, também está alterado o H+, que nós vamos entender que vai ter ali dificuldade na composição da água, que faz parte, entenda, desse equilíbrio de entrada e saída de água e eletrólitos dentro da célula para manter ali o nosso sistema realmente, né, em equilíbrio. Então, falando de pH, nós precisamos entender os valores e os parâmetros para que haja essa avaliação. Os valores de pH dentro da normalidade está entre 7,35 a 7,45. Então, para que aconteça esse equilíbrio e eu entenda, né, que esse paciente está realmente dentro da normalidade, ele está em equilíbrio hidroeletrolítico, ele está em equilíbrio ácido básico, eu preciso entender que o pH precisa estar entre 7,35 a 7,45. Ok? Esse é um valor de pH normal e você precisa, ó, colocar isso aqui na sua mente, entender, gravar, entender e aprender. Ok? Coloca, anota aí no seu esqueminha, no seu resumo, para que você não se perca. Esses são os valores de normalidade. Quando eu tenho um pH abaixo de 7,35, eu estou falando de um distúrbio chamado acidose. Vai gravando isso daí. E quando o meu pH ele está acima de 7,45, né, todos eles são desequilíbrios, eu chamo esse desequilíbrio de uma alcalose. A letra não está muito bonitinha, mas acompanha aí que você consegue entender a prof. E nós vamos juntando esse conhecimento para que você entenda, ok? Então, repetindo, pH de 7 a
7,35 a 7,45 está dentro da normalidade, ok? Então, o pH, ele mensura se o sangue arterial, o sangue ele está ali dentro de uma acidose ou uma alcalose, ou ele está dentro da normalidade. Abaixo de 7,35, a acidose. Acima de 7,45, uma alcalose. Ok? Entenderam isso? Vamos progredir. Vamos aí avançar no nosso conhecimento. Esses aqui são alguns parâmetros, né, que vêm dentro da gasometria arterial e eu preciso entender quais são os seus valores de referência e o que ele significa para saber se esse meu paciente que eu estou recebendo agora, ele realmente está em desequilíbrio. Então, o pH, né, o pH a gente já sabe que ele aí é de 7,35 a 7,45. Ok, já coloquei ali para trás para vocês. E quando a gente fala de pH, nós estamos falando também de o quê? Íons de hidrogênio. Íons de hidrogênio. Opa! Certo? O PaCO2. O PaCO2, o seu valor de normalidade está entre 35 a 45 milímetros de mercúrio. mmHg, milímetros de mercúrio. E PaCO2 é a pressão parcial de CO2, de dióxido de carbono, tá? Então, anota aí para esse PaCO2, é a pressão parcial de dióxido de carbono, ok? Anote isso daí, pressão parcial de CO2. Agora, nós vamos falar de oxigênio. O oxigênio, ele precisa ficar, de 80 a 100 milímetros de mercúrio. E ele fala aqui, né, do oxigênio, pressão parcial de oxigênio. É a mensuração que nós estamos verificando, a pressão parcial de oxigênio dentro do sangue arterial. Aqui o HCO3, ele fica entre 22 a 26. E o HCO3, ele fala do bicarbonato, anote isso daí, bicarbonato. E o BE, né, bases EX6, ele está entre menos 2 a mais 2. E ele fala, né, das bases sanguíneas. Ok, entenderam isso? Não ficou bonitinho aí, mas anota. pH 7,35 a 7,45. PaCO2 35 a 45, PaO2 de 80 a 100, HCO3 de 22 a 26 e bases EX6 menos 2 a mais 2, ok? Eu preciso entender isso, preciso, prof, porque esses valorizinhos aí que vai cair na sua provinha, que vai te pedir para que você analise uma gasometria arterial. E se você não tem esse valor de referência, você não vai conseguir fazer aí a sua avaliação de forma adequada. Ok? Então, anota esses valores aí, se não entendeu o que eu escrevi. Presta bem atenção, volta um pouquinho o vídeo que eu tô falando, tô repetindo, você vai conseguir aí entender. Vamos passar. E aí, como que eu vou avaliar essa gasometria arterial? É simples, vamos lá entender. Primeiro, eu vou olhar para o meu pH. Eu olho para o meu pH e eu preciso entender como que ele está, né? Então, eu olho lá, pH entre valores de 7,35 a 7,45 e eu preciso dizer, ele está normal?
Esse normal não ficou legal, né? Enfim, ele está normal? Se ele está abaixo de 7,35, ele é uma acidose? Ele é uma acidose? Ou ele está acima de 7,45, ele é uma alcalose? Então, eu já anoto isso, já fico com esse valor de referência. Olho para o meu pH, ele está normal? Ou ele está em uma acidose, ou ele está em uma alcalose. Feito isso, eu vou olhar para os outros parâmetros e eu preciso identificar quem está alterando o pH. Além do pH, quem mais está alterado? Ok? Além do pH, quem mais está alterado? É o PaCO2 ou PaO2 ou é o HCO3? Quem está alterado? O sistema respiratório, o sistema metabólico, quem está alterado? Então, eu vou identificar. Vou olhar para PaCO2, vou olhar para HCO3 e vou identificar qual dos dois está sendo alterado, está fazendo, né, com que o meu pH esteja ali realmente alterado. Feito isso, eu identifiquei, né, se é o PaCO2, vai anotando que nós vamos aí entendendo, juntando aí as peças. PaCO2 ou o HCO3. Ok? Fiz isso. Eu preciso agora entender. Tenho outro sistema, né? Ele está alterando para tentar compensar? Então, eu tenho o pH alterado, eu tenho um sistema alterado, PaCO2 ou HCO3, que está alterado. E agora eu me pergunto, o outro também está alterado? Eu tenho mais de um sistema alterado? Eu vou dizer, tá? Para me saber se esse pH ele está sendo compensado ou não. Então, eu posso ter um ou dois, né? Sistema com sistema alterado. Ou PaCO2, já anotei ali, ou o HCO3 alterado, ou os dois, ok? Não, professora, eu só tenho um sistema alterado, não está acontecendo uma compensação. Ah, professora, eu tenho dois sistemas alterados, está ocorrendo uma compensação, ok? E aí nós vamos entender agora como que fica isso. Quando eu digo, né, na minha gasometria arterial, que o meu pH ele está compensado, alguém está compensando esse pH, o que é que acontece? Eu vou olhar para o valor de pH e ele está dentro da normalidade, ele está normal. Olha aqui, ó. Normal. Para o pH estar normal, ele precisa estar entre 7,35 a 7,45. Quando eu olho, né, eu vou identificar quem está alterando o pH, eu tenho outro sistema alterado, ok? Eu tenho outro sistema alterado. Então, eu vou dizer que o pH ele está compensado. Por quê? Ele está normal, ok? E o outro sistema está alterado. Ele está sendo compensado pelo sistema que está alterado. Quando eu tenho um pH parcialmente compensado, um distúrbio parcialmente compensado, eu olho para o pH, meu pH está alterado. O pH está alterado. Eu tenho um dos sistemas que está causando, né, esse distúrbio, esse desequilíbrio, e o mais outro sistema que também está alterando, tentando compensar. Eu vou dizer que está parcialmente compensado. Mas, professora, não deveria estar compensado? Não, ele está parcialmente compensado, porque o sistema está alterado, está tentando reagir, está tentando compensar, né, o desequilíbrio no pH, mas não está conseguindo, porque o pH continua alterado. Se o pH continua alterado e os outros dois sistemas, HCO3 e PaCO2, também estão alterados, eu vou dizer que esse distúrbio ele está parcialmente compensado, ok? E quando eu tenho um distúrbio descompensado, olha só, entenda que eu tenho um pH alterado
E quando eu olho para PaCO2 e eu olho para HCO3, gente, não está acontecendo nada, eles não estão fazendo nada, nem o sistema respiratório, nem o sistema renal não estão fazendo nada para arrumar o pH, né? Para tentar ali fazer esse equilíbrio de líquidos e eletrólitos dentro da célula. Então, eu vou falar que esse sistema está descompensado, né? Tá tudo ali bagunçado, pH tá alterado e os outros sistemas estão dentro da normalidade, não estão fazendo nada, está totalmente descompensado. Ok, certinho isso daí? Então vamos entender, né, um pouquinho a respeito disso. Então olha só, quando que é, né, um distúrbio respiratório, metabólico ou misto? Quando que é? Eu já entendi. Ok? Eu já expliquei para vocês que a acidose é quando o pH ele está abaixo de 7,35. Ok? Sempre que o pH está abaixo, entenda que o H+, o íons de hidrogênio, ele está alto. Ok? Sempre que o pH está baixo, significa que o íons de hidrogênio está alto, certo? Então, eu tenho um distúrbio chamado acidose, que é o meu pH baixo. Para mim entender isso, se esse pH ele é respiratório ou ele é metabólico, para ser uma acidose respiratória, eu preciso ter PaCO2 elevado. E aí, quais são os valores de PaCO2? Relembrando a tabelinha de trás, entre 35 a 45. Então, se dentro da minha acidose o meu PaCO2 está acima de 45, eu vou dizer que essa acidose ela é respiratória. O PaCO2 está aumentado. Para ela ser metabólica, eu tenho diminuição de HCO3, bicarbonato. O bicarbonato, lembra a tabela, de 22 a 26. Se ele estiver abaixo de 22, eu tenho uma acidose, eu tenho uma acidose metabólica. Então, é isso que eu quero que você entenda. Tem uma acidose, pH abaixo de 7,35. Para ser uma acidose respiratória, por causa do sistema pulmonar, o meu PaCO2 precisa estar elevado, precisa estar alterado acima de 45, ok? Mas para essa minha acidose ela ser metabólica, né, por causa da função renal do bicarbonato, eu preciso olhar para esse valor entre 22 e 26 e esse valor precisa estar abaixo de 22. Se tiver abaixo de 22, essa acidose ela é metabólica. E quando ela é mista, professora? Fácil demais. Quando eu tenho os dois, ok? Quando eu tenho os dois. Quando eu tenho PaCO2 aumentado e eu tenho HCO3 diminuído, eu tenho uma acidose mista, ok? Eu tenho uma acidose que ela é mista, certinho? E agora vamos para a alcalose. Quando que eu tenho um distúrbio de pH chamado alcalose? Quando o meu pH está alto. O meu pH, para ser alto, gente, ele precisa estar acima de 7,45. pH não é de 7,35 a 7,45. Para ser uma alcalose, ele precisa estar elevado, ok? Descubro isso, vou olhar para os outros sistemas. Para que seja uma alcalose respiratória de fundo do sistema respiratório, o meu PaCO2 precisa estar diminuído. PaCO2 diminuído, né? Precisa estar ali abaixo de 35 milímetros de mercúrio. Então, eu vou dizer que é uma alcalose respiratória, ok? Para ser uma alcalose metabólica, o HCO3 ele precisa estar elevado, ele precisa estar entre 22 a 26. Então, se ele estiver acima de 26, eu digo que é uma alcalose
metabólica, né? Por causa da função renal. Olha como é tranquilo, gente. Olha como isso é fácil. E quando vai ser uma alcalose mista, professora? Quando eu olho para essa gasometria e eu tenho esses dois distúrbios. Eu tenho diminuição de PaCO2 e aumento de HCO3. Eu chamo isso de misto. Ok? Olha só como é isso é tranquilinho, tá? Faz essa esqueminha de setinha aí no seu caderno que você não vai errar mais. Acidose, seta para baixo. Para ser uma acidose respiratória, eu tenho aumento de PaCO2, o contrário da setinha aqui, ó. Aumento de PaCO2, diminuição de HCO3. Se eu tenho os dois, é uma acidose mista. Ou eu posso falar uma acidose respiratória e metabólica. Significa a mesma coisa. Ok? Presta atenção aqui na alcalose, setinha para cima. Para ser uma alcalose respiratória, o PaCO2 precisa estar diminuído, a HCO3 aumentado. E para ser mista, eu preciso ter esses dois distúrbios dessa mesma forma. Viu como ficou tranquilo? Viu como ficou fácil? Agora é só treinar, né? A professora no finalzinho desse vídeo vai deixar umas questõezinhas aí e nós vamos treinar como que nós vamos realizar isso, ok? Então vamos seguir aí. Há um pouco desses distúrbios, né, que costuma cair em processos seletivos, em provas, enfim, que eu preciso entender. Há alguns eletrólitos que estão aí no líquido extracelular, né, no líquido extracelular. E costuma cair tentando aí nos confundir esse termo, né? Nós temos aqui o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo e o sódio. Para o potássio, nós temos os termos hipercalemia e hipocalemia. Quando eu falo de hiper, eu tenho aumento, de hipo abaixo, tá? Então, hipercalemia, ok? Hipercalemia. Calemia, eu falo de potássio, ok? Olha isso daí direitinho. Hiper, aumento, hipo, diminuição. Quando eu falo de cálcio, e até aqui no meu ficou errado, ó. Depois vocês corrigem aí no caderno de vocês. Quando eu falo de cálcio, eu falo de hipercalcemia, ok? Faltou um Czinho aqui, ó. Hipercalcemia, aumento de cálcio. Hipocalcemia, diminuição de cálcio, tá? Gente, confunde muito. Eles colocam esses termos, né? Coloca lá. Hipocalemia, diminuição de cálcio. Falsa, diminuição de potássio, não de cálcio. Aí a gente confunde por causa desses pedacinhos aí que nos fazem errar. Magnésio fica, né, mais tranquilo. Hipermagnesia, aumento. Hipomagnesia, diminuição. O fósforo, hipofosfatemia, aumento. Hipofosfatemia, diminuição. O sódio, hiponatremia. E uma hipernatremia, o aumento, ok? O que mais, né, fazem aí confusões nas provinhas são esses aqui, porque eles são muito bem parecidos. Então, fica de olho, isso aqui você já corrige, né? Veio aqui errado para a prof também. Então, você corrige aí que não tem erro, ok? Tranquilinho, né? Fácil. E aí, falando sobre esses procedimentos, sobre a gasometria arterial, com alguns detalhezinhos, né, que estão sendo cobrados e a gente precisa aí ficar de olho. A indicação de uma gasometria, que é o exame, né, do sangue arterial desse paciente, justamente para que observamos, né, esse equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico do paciente. Nós vamos realizar quando esse paciente ele está em monitorização contínua da pressão arterial, tá? Pacientes graves e ele tem uma instabilidade hemodinâmica, ou seja, um paciente que precisa estar monitorizado ali, sendo verificado os seus parâmetros continuamente, né? Então, eu preciso de uma gasometria arterial realmente para verificar e eu ter dados fidedignos desse paciente. Coleta frequente de amostras sanguíneas, né? Então, eu faço ali uma instalação já para que fique retirando essa gasometria arterial. Quando várias vezes precisa lá ficar retirando, fazendo coleta de exames, a gente já instala o catéter no paciente para fazer essa retirada de forma mais hábil. E a administração de drogas, né, intraarteriais. O paciente está aí sobre drogas vasoativas.
eu preciso aí realmente ter um controle de uma monitorização mais rígida para o meu paciente. O objetivo é avaliar a capacidade do pulmão. Lembra lá que eu falei para você do PaO2, PaO2 e do dióxido de carbono, PaCO2. E para avaliar a capacidade dos rins, né, através do íons de bicarbonato, HCO3. Essa é a importância da gasometria arterial. Avaliar a capacidade do pulmão e a capacidade dos meus rins. A coleta aqui, né, feita na artéria, não é veia, artéria, sempre grava isso. Pode ser feita essa realização na artéria radial, mais comum, né, na prática e clínica, na artéria radial, mas pode também ser feita na braquial ou na femoral. A técnica é asséptica, material estéreo, luva estéreo, também para poder realizar o procedimento. E, segundo as normas do COFEN, o profissional, né, habilitado para realizar, aí pela equipe de enfermagem, é um enfermeiro de nível superior, né, e o técnico ali realiza o suporte junto a ele. Alguns cuidados que nós precisamos ter quanto a essa gasometria arterial. Preciso registrar a temperatura, tá? Porque quando essa temperatura ela aumenta, também eleva PaO2. Então, às vezes você tá lá com uma PaO2 aumentada, mas é por causa da temperatura do seu paciente. Então, a gente precisa ficar aí, ó, atento a esses detalhes. A gasometria, ela precisa ali realmente já ser analisada de forma rápida, entre 10 a 15 minutos após essa coleta. Se não houver como, né, não tiver essa disponibilidade, pode ser conservado em gelo moído e analisado em até 1 hora apenas, ok? Não é recomendado armazenar em geladeiras com temperaturas médias de 4 graus Celsius. Então, a recomendação, retirou a gasometria, a coleta do sangue, avalia, né, já de imediato, lá entre 10 a 15 minutos. Não pode, não tem como, não tem essa disponibilidade, pode ficar conservado em gelo moído até 1 hora, ok? Armazenamento em geladeira, de forma alguma. Coletas por linhas arteriais, né? Quando já está instalado ali aquele catéter no paciente, eu preciso primeiro retirar 2 ml de sangue, tá? Antes dessa coleta, para quê, gente? Para que não se misture ali, né, com a infusão contínua que a gente já está realizando nesse paciente e esse sangue fica diluído. Então, a gente retira ali 2 ml daquele catéter para garantir, né, que não tenha sangue ali misturado já com essa infusão. E aí sim eu faço a coleta do sangue puro. Usar kits padronizados ou seringa de 5 ml com heparina, tá? Em quantidades mínimas e agulhas finas para fazer essa conservação. Depois dessa punção, a gente sabe que uma punção arterial é diferente da venosa, então ali o seu tempo de coagulação vai ser maior, então eu preciso comprimir o local por no mínimo 5 minutos. Mais tempo, né? Se esse meu paciente tem coagulopatia, ele tem problemas de coagulação ou ele está fazendo uso de um anticoagulante que vai dificultar com que haja essa aí, coagulação desse sangue e não haja ali percas sanguíneas, ok? Outra observação aqui muito importante, antes de fazer essa coleta é preciso fazer o teste de Allen, que é a verificação da perfusão sanguínea no membro aonde eu vou realizar essa punção arterial. Então, né, nós pedimos o paciente para elevar a sua mão, aqui como está a imagem, nós vamos comprimir as 2 artérias, tanto a artéria radial quanto a artéria ulnar, vai ficar ali comprimindo por 10 segundos. E aí, depois dessa compressão, né, vai ver aqui que vai diminuir o fluxo sanguíneo, né, nessa mão, porque eu estou comprimindo a artéria. Depois eu vou soltar a artéria ulnar e aí eu verifico, ó, como que tá a perfusão sanguínea, né, nessa mão desse meu paciente. Ela está adequada, essa perfusão, quando ela acontece ali até 15 segundos. Acima de 15 segundos, essa perfusão ela não está boa, né? Essa circulação sanguínea não está adequada, então aquele membro, aquela região, eu não posso realizar a gasometria arterial. É por isso que nós fazemos o teste de Allen. Ok, galera?
facinho, não é? De forma muito tranquila. Agora nós vamos aí para a resolução de algumas questões dessa gasometria para